Oi, meu nome é Angelina, eu sou da 1213 Informática do segundo semestre e eu vou te ensinar a lógica de vetores. Bom, para você fazer um programa de vetor, você tem que entender que vai ter um cálculo em cima de outro cálculo. Bom, basicamente é quantas vezes o programa vai repetir e o valor do vetor, o tamanho do vetor. Como um exemplo, o vetor pode ter 10 tamanhos, mas você sempre tem que se lembrar que na lógica da programação a contagem se inicia do zero. Então, em vez de ter 10 tamanhos armazenados na memória do computador, eu vou ter 9. Que é basicamente a iniciação começa do zero, né, da contagem. Então eu vou ter um vetor com tamanho 10, mas na verdade o programa só vai rodar 9 vezes. Então, enquanto o valor de i, que é a variável que eu decreto para poder ter a repetição do meu programa, do meu código, a lógica é que a contagem do código seja iniciado do zero. Então, em vez de rodar 10 vezes, eu vou ter um vetor que roda, um programa que roda 9 vezes, iniciando do zero. Então, não é como a gente aprendeu lá na escola, que começa do 1 até, enfim, o número que você quiser, a contagem se inicia do zero. Então, vai rodar sempre um número a menos em qualquer tamanho de vetor que você imaginar. Pode ser lá 100, ele vai rodar 99 vezes. Então, para começar a lógica do programa, a gente sempre inicializa o programa decretando várias variáveis que vão entrar nossos valores e as nossas informações. Então, o vetor é a mesma coisa. Basicamente, vai ser uma variável que você vai decretar o tamanho do espaço que você quer armazenar na sua memória. Eu decreto essa variável do vetor como v e ela vai estar entre colchetes. E dentro desses colchetes vai ser o valor do número de espaço que eu vou querer armazenar na minha memória. Juntamente, para decretar a variável, a gente vai ter uma letra que vai ser responsável por fazer o programa repetir. Como um sistema de repetição, a gente usa o for, então eu vou ter uma letra que, enquanto essa letra for verdadeira, o programa vai continuar rodando. Como um exemplo, a gente tem o for. Aqui a gente abre parênteses e inicia essa contagem com a variável que eu decretei aqui, que é o i, por exemplo. Essa variável sempre vai iniciar com zero, que é por causa da contagem que eu expliquei no começo. Então, essa variável, essa contagem, na verdade, vai iniciar com zero e ela vai parar aqui. Por isso que ele tem um ponto e vírgula aqui. Logo depois, a gente vai ter o nosso i menor que 10, por exemplo. Que o nosso programa armazenou, nossa lógica, né, armazenou um vetor com tamanho 10, mas na verdade ele vai ter um tamanho de 9, né? A repetição vai durar 9 vezes. É um número sempre menor do que o que eu decretei. No caso aqui tá 10, então o número que o meu programa vai repetir vai ser 9 vezes. E o i++, que é a ordem que você quer. Se você colocar decrescente, vai ser i menos menos. Se você quiser crescente, vai ser o i++. Tá bom, então na lógica do algoritmo a gente vai ter o que? Declarado como variável. Um exemplo aí, aqui o meu v na posição 10. A gente lê assim, o v na posição 10. A posição significa esses colchetes. 10 significa o tamanho que eu reservei na memória do meu computador. Então esse 10 é do tamanho do espaço que eu reservei na memória do meu computador. Então a gente vai ter o for, aqui iniciando com o zero, né? Esse ponto e vírgula é para indicar que ele iniciou com zero e ponto, tá bom? I menor que 10, ponto e vírgula e o nosso i++, né? Que caso você queira fazer em ordem crescente, que é o que a gente vai fazer aqui, a gente vai colocar o i++. E a gente vai pedir para o usuário entrar com os números, claro, né? Então a gente vai ter um printf, um scanf, pedindo para o usuário entrar com um número. Depois que a gente escaneou esse número, né, fez o número entrar na variável que a gente determinou que é o v de i, né, que o i é a repetição. O i eu não sei, o valor do vetor eu não sei. Então depois que a gente fez isso, a gente vai determinar que o nosso v é i. Para imprimir na tela, a gente coloca outro for e somente a impressão. E não esquece de terminar a variável aqui no finalzinho, porque se eu não determinar a variável que eu entrei, que eu coloquei nesse %d, não tem número, tem lixo ali.
Então sempre lembram de colocar a variável no final do printf, que é onde eu quero mostrar que é o número que eu entrei com o meu vetor. Tá, então a gente tem aqui um programa para testar o primeiro exemplo, né, de só apenas entrar com o vetor. Então vamos rodar aqui para ver o que acontece, né. Ali ele pediu para mim entrar com o primeiro número para o vetor. Vou colocar que o primeiro número é 1. Segundo número é 2. Terceiro, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. E ele imprimiu os valores que eu entrei. Bem facinho. Bom, e dentro da estrutura de repetição sobre vetores, a gente tem a busca e ordenação, que é basicamente encontrar a posição onde eu coloquei o meu número. Por exemplo, no outro exemplo que eu mostrei, a gente entrava com um número para a posição. Em busca e ordenação, a gente vai procurar esse número e essa posição. Então, é bem simples, segue o exemplo. A estrutura é a mesma, mas a gente só vai acrescentar mais algumas coisinhas que é para poder buscar e achar o número do vetor. Então, a gente vai ter, em vez de um for, agora a gente vai ter dois fors, que vai ser basicamente um para o usuário entrar com a quantidade de números que eu coloquei lá no tamanho do meu vetor, no tamanho da minha repetição também. E a gente vai pedir, fora dessa repetição, para que o usuário entre com o número para ser encontrado. Então, por exemplo, eu entrei na posição 0, eu entrei com 2. Na posição 3, eu entrei com 0. Depois que essa repetição acabar, o programa pede para o usuário buscar um número para ser buscado. Vou mandar aqui, eu quero buscar o 2. Então, vai ter outra estrutura de repetição que vai falar que eu achei esse número 2, na posição 0 no caso. Então, eu vou ter aqui um for iniciando com 0, o mesmo esquema do primeiro for. Um for iniciando com 0, menor que 10 e 1 e mais. Dentro dessa repetição, eu vou colocar um sistema de if-else, que é basicamente para que se o programa achou o número, imprimir o número. Se o programa não achou o número que eu entrei para ser buscado, ele vai imprimir que ele não achou o número. Então a gente vai ter um if aqui, que eu determinei lá que minha variável para busca é busca. E ele vai ter que ser igual ao vetor de i. E então eu vou imprimir que o programa achou o número a ser buscado. Já no outro if, eu vou mostrar que o busca é igual a 0, porque a gente trabalha com verdadeiro e falso. Ali tá, se o busca achou o vetor, ele vai imprimir, e se o busca é igual a 0, quer dizer que ele não imprimiu, que ele não achou o tamanho que você colocou lá, que ele não achou o número que você ordenou. Então o 0 representa isso. E a gente imprime que ele não encontrou o número, sempre determinando as variáveis depois do printf para não virar lixo ali dentro, né? Porque por %d sem alguma variável determinando que aquele valor é lixo. Ele não tem valor lá dentro, ele não tem uma variável que entrou lá dentro. Então é basicamente isso, a busca e ordenação. Bom, vamos testar o programa de busca e ordenação. Aqui, como eu tinha explicado, tem toda aquela estrutura de repetição lá que eu tinha explicado mais cedo. E agora a gente vai explicar o programa. Rodar, né, o programa. Ali ele pediu a posição do vetor, o número do vetor na posição 0, né? Eu vou colocar que é 2, esse vetor aqui é de tamanho 10, tá? Então ele vai rodar 9 vezes. Deixa eu só desbugar aqui. 2, Enter. Entre com o número na posição 1. Coloquei lá que é 3. Eu vou colocar 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E o 10. 11. Tá.
Agora ele pediu para o número ser buscado, né? Entre com o número para ser encontrado. Eu vou entrar com o meu 2, que foi o exemplo que eu dei, né? Então, eu quero que ele encontre o 2. E ele vai imprimir o número encontrado, resultado, valor 2 na posição V de 0. E aqui, como você pode ver, o nosso 2 que eu entrei aqui está na posição V de 0, né? O vetor na posição 0. Certinho? Tá bom. Agora, diferente de vetor, a gente vai ter a matriz, que basicamente vai funcionar um pouquinho diferente do que o vetor, onde a gente vai ter uma linha e uma coluna. Para determinar a variável da matriz, basicamente vai ser parecida com o modelo do vetor, que a gente vai ter uma variável que vai acompanhar esse valor da matriz, que vai ser acompanhada também por colchetes. Então vai ter um colchete para a linha sempre vem primeiro, e um colchete ao lado para a coluna. Então, para entender melhor e fixar melhor o conteúdo, a gente vai ter esse exemplo aqui, que basicamente eu vou ter a minha matriz, né, de linha 4 com 4 colunas. Então eu determinei ali que a minha variável para a matriz é M, com 4 linhas e 4 colunas. Ali eu também tenho que determinar a variável de LC, que no caso LC seria linha coluna. A gente vai ter um segundo sistema que é para impressão. Então ali eu vou ter a mesma estrutura lá com os mesmos fors. Ali no segundo for eu coloquei um if, que era para que se o número de linha e coluna for maior que 10. Então ele vai imprimir aqui, vai fazer a contagem e quais são os valores, a soma de todos os valores, né, maiores que 10.